Olá a todos, estamos aqui de novo, César Sampaio e eu, Ana Cristina Coda, no Caminhando no Dharma. Hoje o tema que a gente escolheu para conversar foi a gratidão, né? A gratidão é uma palavra que ficou muito famosa nos últimos anos, com esses inúmeros produtos de prosperidade que se vendem, né? Que todo mundo hoje já sabe que a gratidão, pelo menos dentro dessa linguagem da nova era, a gratidão é o caminho para a prosperidade, né? Tem os potes de gratidão, que as pessoas estão colocando as suas gratidões, né, dentro de um potezinho, que eu sou grata, que aconteceu hoje que eu sou grata. E tem um lado que é interessante disso, porque é o fake it until you make it. Eu, como sou ruim disso, tentei fazer esse potezinho, não durou uma semana. Primeiro, porque, tipo, daí agradecia tudo. 3 dias já estava na metade do pote. Segundo, que eu conseguia sentir uma certa gratidão quando eu colocava isso, né? Tangibilizava. Mas eu queria sentir, né? Eu sou uma pessoa que gosta de sentir de verdade as coisas. E tem uma coisa que me bate hoje, e eu queria perguntar para o César, num mundo tão exigente, tem como ser grato? Bom dia, Cris. Então, vamos começar agradecendo. Muito obrigado por sempre me convidar para a gente poder bater esse papo. E, e vamos lá tratar desse tema que eu acho bastante interessante a gente falar sobre gratidão, porque, como você começou dizendo, a gente escuta muito falar isso, né? A gente tem as variantes agora da gratidão, né? Era o obrigado, agora as pessoas já respondem gratidão porque ninguém é obrigado a nada. Já escutei tantas coisas, gratiluz, gratidão, enfim. Jura, essas daí eu ainda estou passando. São variantes do mundo do yoga, a gente escuta muita coisa sobre gratidão. E, e eu fiquei pensando nesses últimos dias, fazendo algumas reflexões acerca do, ok, a gente deve ser grato, isso é um valor que a gente é ensinado ainda quando a gente é bem pequenininho, né? A nossa mãe dá alguma coisa, a gente ganha um presente na frente da nossa mãe, ela fala obrigado, né? É importante você dizer obrigado. Mas por que que essas coisas são... você tem que estender essa gratidão pelo fato de você... Eu já ouvi dizer assim, você acordou e você não morreu durante seu sono, então você tem que ser grato, enfim, várias coisas, né? Então, a primeira coisa é que a gente vem de uma cultura que aceita que exista uma energia criadora, que a gente chama de Deus, muitas pessoas chamam de Deus, e essa energia superior, ela cria o mundo e você deve ser grato a ela. Eu, como um adolescente revoltado que fui, sempre me revoltei com isso. Eu falei, peraí, eu tenho que ser grato por não ter sido criado, me enfiaram num mundo que eu só sofro, eu só tomo na cabeça e tenho que ser grato. Eu não estou entendendo isso. E eu lembro que lá para os 12, 13 anos, eu tinha uns amigos e a gente fazia uns debates assim filosóficos sobre o mundo e eu tinha uma amiga que ela era muito católica e ela sempre falava, não, mas a gente tem que ser grato porque Deus fez a gente, Deus é amor. Eu falei, ele fez a gente, mas ele também fez o furacão, ele fez o tsunami, ele fez os vulcões, ele fez todo tipo de desastre. E aí os meus amigos só falavam, gente, esse menino, ele tem uma aura negra, uma coisa horrível, né? Essa expressão, mas é uma energia pesada. E depois de um tempo eu fiquei refletindo e fui procurar isso no budismo exatamente porque alguém perguntou, numa das ocasiões que eu estava recebendo o ensinamento, onde é que ficava o Ho'oponopono no budismo. E o mestre da ocasião respondeu, quando você vai numa pizzaria, você pede sushi? A pessoa, não, porque não tem sushi. Ele falou, então, não tem Ho'oponopono no budismo. Eu achei uma resposta muito grossa, muito grosseira. Eu falei, não, eu vou entender melhor o que é isso. E durante um tempo, que eu fiz algumas pesquisas, eu entendi que a gratidão, na verdade, ele é um passo, como diria a Marília Gabriela, sine qua non, indispensável para você começar a reconhecer a bondade de todo mundo, de todos os seres, e começar a compreender como que a gente está interligado, tem uma relação de interdependência, né? Então, o mundo é exigente, as pessoas são exigentes, claro, e isso faz parte de um ponto de vista, a exigência ela pode ser até positiva,
porque ela tira a gente da zona de conforto e também faz a gente pensar onde que são os nossos limites, né, e impor os nossos limites. Mas a questão da gratidão é você começar a reconhecer que todo mundo te ofereceu algo, todas as pessoas foram generosas com você em algum nível. Então, é um sentimento quase que natural você olhar para aquela pessoa e falar: nossa, muito obrigado. Nossa, obrigado por você dispor um pouco do seu tempo, um pouco da sua sabedoria, um pouco dos seus bens materiais, da sua proteção. Já falamos sobre generosidade, isso, né? Sobre esse tema. Alguém dispôs de algo e você sente isso é natural. Então, a gratidão dentro do budismo, na verdade, é você deixar esse sentimento natural começar a aflorar. Ela não é um dever, ela é simplesmente um sentimento de luz mesmo, né? De gratiluz, como as pessoas dizem. Gratiluz é ótimo. Ontem eu acho que eu senti um pouco isso, né? Mas eu venho trabalhando. Eu acho que as coisas elas não são assim. Resolvi estalar os dedos, né? Nunca tive, agora eu vou ter. Né? É um processo mesmo, é um processo que você tem que traçar um objetivo, falar, não, isso aqui é uma coisa boa para minha vida, e mesmo que seja tropeçando, voltando para trás, indo para frente, parando um pouco, você tem que saber que você tem aquele objetivo lá, né? E ontem, que foi o meu aniversário, eu senti uma gratidão muito grande, porque eu recebi muito amor, né? E o amor que eu recebi não era a primeira vez que eu recebia. Eu tenho consciência disso, mas era a primeira vez que eu recebia. E isso me deu um sentimento de gratidão muito grande. Isso também me deu uma certa compreensão um pouco de algumas coisas que eu via do Lama Gandhi. Mas eu queria comentar com você algumas coisas, né? Uma, isso que você falou de ser a criança revoltada, tem vários por aí. Eu fui uma, né? Que falava assim, eu não pedi para nascer. Eu acho que 1 em cada 5 adolescentes falam a mesma coisa. Quando a minha priminha, filha da minha prima, falou isso para mim um dia no telefone, eu fiquei de cabelo assim, em pé. Eu falei, ixi, temos problemas. Eu sei porque eu fui o problema. Né? Com essa história de não pedir para nascer. E tem uma série de pessoas, e eu percebo isso muito na adolescência, que não sei porque eu estou aqui. Eu não tenho como ser grato se eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não entendi direito esse negócio, muito menos a gratidão, que é um sentimento muito sofisticado. É quase tão sofisticado quanto a humildade, né? Simples, mas muito sofisticado. Porque é muito fácil a gente receber uma coisa, né? Recebo uma água, sou grata pela água. Recebo, sei lá, qualquer coisa, um favor, sou grato por esse favor. Mas isso que você está comentando é um sentimento de gratidão que é muito natural da vida. Tem uma palavra que só o budismo usa muito, que é o regozijo, né? E essa era uma palavra que eu não entendia direito o contexto, porque o regozijo é como se você tivesse que celebrar algo bom, né? Eu regozijo por alguma conquista, mas o regozijo, ele, para mim, um dia me caiu a ficha, né? Porque eu sou daquelas também, não sou taurina, mas sou um pouco teimosa, até eu não entender o significado da coisa, eu não largo. E teve um dia que eu entendi que o regozijo, pelo menos o que ele se transformou para mim, tinha essa característica da gratidão que você falou, né? Eu só consigo regozijar, eu só consigo ficar feliz com alguma conquista quando ele tem esse bliss por trás, né? Essa felicidade que ela permeia tudo. Ela não é pontual, né? Ela tá permeando as coisas. Então, eu queria que você falasse essa coisa dos Eu acho que adolescentes. Eu vou te falar 3 coisas, depois eram 2, agora são 3, né? Que uma eu tinha esquecido. Outra eu tenho um feirante
que ela é malandra. Minha feira não é grandes coisas, mas ela quebra o galho. Então, cada vez mais eu sou grata a ela. Mas eu tenho um vendedor de frutas e eu compro muitas frutas, né? Que ele vira e mexe, como eu sou uma boa cliente, ele sempre me dá uns presentinhos, né? E é inevitável que ele me dê um presentinho estragado. Ele nem olha o que ele está pegando. E daí, eu fico brava, entendeu? Eu fico brava, porque, tipo, eu não estou te pedindo, né? E, cara, eu acredito, eu acredito muito no Tantra nessas horas, né? Isso me mostra de uma maneira, mesmo que ele não saiba, né? Isso me demonstra muito a relação que ele tem comigo, entendeu? Porque para mim Tantra é meio isso, a gente aprender a ver na vida o que a verdade se apresenta, né? Então você pode puxar o meu saco quanto quiser, eu vou ver nesses detalhes. Né? E daí tem dia que eu volto lá e falo, olha aqui, isso aqui, entendeu? Você pode jogar onde você quiser, entendeu? E eu não sei se ele também fica um pouquinho bravo comigo, porque eu reclamo, né? E daí a minha gratidão nessa hora vai para o saco, mesmo. Ai, tô falando Mas, sério. Porque eu mas é tenho uma que. situação bem inusitada essa, É né? inusitada, mas se a gente fosse falar na visão do budismo, né? Eu não estaria sendo uma boa budista, por exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu quero colocar um limite que ele entenda que eu não sou idiota. Aliás, ele já entendeu faz tempo. Eu acho que nos últimos tempos ele vem criando mais respeito por mim, inclusive, porque ele sabe que eu não sou idiota, né? E eu descobri que recentemente que a sombra ela é importante para a gente defender um bem maior, né? E o bem maior é a minha família. Para de dar. Eu compro frutas para minha família, não é só para mim. Para de me dar porcaria que eu vou brigar pela minha família, né? Não preciso disso, né? Bom, anyway. E a outra coisa, essa história do Ponopono. Eu não sei quem foi o mestre, não quero saber, mas eu tenho que discordar, né? Cara, o Ponopono tem tudo a ver com o budismo. Absolutamente tudo. É uma simplificação condensada do budismo. E me perdoe os que acham diferente, mas então, vou falar minha opinião. Porque ele traz a mesma base, né? Ele traz essa base da grande compaixão, que Uhum. sabe que tudo é interdependente. E se tudo é interdependente, o que acontece tem a ver comigo, o que acontece com o outro. Eu lembro de uma passagem do Dr. Hugh Lane no livro Ponto Zero, que ele fala que uma mulher uma vez virou para ele e falou: meu computador está quebrado, né? Ele falou assim: eu sei que se isso chegou para mim, isso tem a ver comigo. E ele fez o Ponopono, né? Sendo que também a forma com que ele trabalhou, que ele ficou super famoso, foi o trabalho dele na ala psiquiátrica do presídio, né? Ele nunca falou com um cara. Ele simplesmente lia as fichas, ele chamava para ele a responsabilidade do cara estar passando por aquilo. E ele purificava dele através disso que é o eu sinto muito, né? Por favor, me perdoe, eu te amo, obrigada. Como se fosse um mantra, né? Ele purificava nele, e purificando nele, ele purificou no outro. Porra, mais tantra que isso, mais budista que isso, eu não sei, né? Em termos de Existe conceito, uma de questão visão. da gente integrar os conhecimentos, né? E eu acho que isso também é bem budista. A gente não descarta todo um ensinamento que chega na gente simplesmente porque ele não foi dito da boca de uma pessoa que se disse budista, entendeu? Que colocou lá, sou budista, se pôs um rótulo. Eu, particularmente, acho que a gente pode aproveitar todos esses ensinamentos e conseguir entender que sim, tem lugar para ele no budismo, não precisa dar essa resposta. Foi por isso que eu fiquei incomodado, falei, não, mas eu tenho que entender melhor isso. Eu concordo, assim, já ouvi experiências de várias pessoas que são budistas e que não são budistas que se libertaram e resolveram problemas com o Ho Oponopono. Então, eu acho isso interessante. Agora, essa questão do feirante, eu estava pensando aqui, essa construção
social de que, olha, existe uma energia superior, ela te criou e você tem que ser grato porque ela te criou, ela causa uma revolta. Parece estranho a gente falar sobre isso, mas eu acho que a gente tem que dizer sim, porque isso cria nas pessoas uma cultura de que se eu estou te dando, você me deve algo. E isso é importante a gente refletir sobre, né? Porque não é porque você está me dando que eu te devo alguma coisa. Na verdade, o sentimento de gratidão ele é muito natural porque você reconhece a generosidade da pessoa. Mas, às vezes, a generosidade daquela outra pessoa, ela está contaminada, né? Por exemplo, não sei o caso do seu feirante, mas pode ser que ele queira jogar fora algumas coisas que ele vai dispersando entre algumas clientes dele para não ter a culpa de estar jogando a mercadoria dele no lixo. Mas não sei também, Não, isso não os conheço. feirantes fazem sim, né? Mas já que você É, quer dar alguma coisa, acho que você tem que tomar um pouco de cuidado. E é engraçado que eu falo isso para ele. Eu já fui lá e devolvi coisa para ele, entendeu? É uma coisa hilária, porque já virou piada na feira, né? Porque a gente faz um bom humor também, não vai ser agressivo e tudo mais. Então acaba que vira piada. sim. Agora, Eu mesmo passei por uma experiência bastante forte em relação a isso, que durante um período da minha vida eu conheci uma pessoa que me ajudou bastante com muitas coisas, me ofereceu muitas coisas, mas junto com esse pacote também vieram várias coisas muito ruins. Então, eram assim, dois extremos de coisas muito boas e muito ruins. Em determinado momento, eu tive que colocar um limite nessa relação. Falei, olha, daqui para frente não temos mais relação. E mais do que isso, você cometeu erros muito graves e esses erros eles precisam ser levados a público, porque você pode cometer esses erros contra as pessoas. E eu fui muito criticado de apontar o erro dessa pessoa. Inclusive, outras pessoas ligadas a ele chegaram a falar: você é um ingrato, porque você recebeu muitas coisas. Então, assim, vamos imaginar uma relação, uma outra relação, de uma outra história, alguém que está precisando de comida. É uma necessidade básica da existência humana. Só que junto com essa comida que é oferecida, ela também vem, vamos supor, pedidos de trabalho que beiram a escravidão. Tipo, pedidos absurdos. Olha, eu estou te dando comida, então você vai ter que fazer tudo que eu te mandar. Todo tipo de trabalho que eu te mandar. Então você vai cuidar de 100 cabeças de boi das 6 da manhã até as 9 horas da noite, até que a pessoa fique extenuada. E isso a gente percebe que existe demais dentro da nossa sociedade, né? A gente vê, no começo eu cometi um erro aqui na nossa gravação de falar uma expressão que era aura negra. Isso é uma expressão extremamente racista, né? Mas a gente percebe que esse racismo estrutural, por exemplo, leva essa coisa da gratidão para um lado errado. Então, no começo da escravidão no Brasil, você tinha um senhor de escravos que cuidava ali de pessoas numa situação extremamente desumana e ele achava que aquelas pessoas deveriam ser gratas a ele. E hoje em dia, 100 e poucos anos depois, continua ainda assim. Quantas patroas, né, que a gente escuta de histórias aí, pagam um salário miserável, exigem demais das suas funcionárias e porque ela não cobra a comida que ela come dentro da casa, acha que a funcionária tem que ser grata do tipo de venerar. Então, existe um erro aí sobre a gratidão. Porque quando a atitude de generosidade do outro está contaminada, como é que a gente vai dizer que você tem que ser grato pelo todo? E a gente precisa fracionar o que você tem que ser grato e aquilo que você precisa explicar para aquela pessoa que ela não tem o direito de fazer com você, como o caso do feirante, né? então, daí que eu acho que eu falei no vídeo da generosidade como Lama Gantin era a pessoa mais generosa que eu conheci, inclusive no receber, né? Porque para ele a gratidão não era condicionada. E cara, tem que ser bom nisso, viu? Então, assim, o que a gente está falando aqui é: será que a gratidão e a generosidade elas têm um vínculo muito, né? Quer dizer, você treina realmente a gratidão em cima daquilo que a gente recebe? É um caminho de treinar, né? Já que a gente não consegue ter essa elevação maior do bliss, né? Eu estou sempre completo e realizado. Tem um ponto interessante também para falar sobre gratidão, que é com essa onda nova era, a gente tem vários nomes para aquilo que a gente deve ser grato, e aí vem a gratiluz, o gratidão, tudo, e aí tem dois nomes novos assim que eu acho bastante engraçados, que um é
a pessoa que é o grato chato, que tudo ele vai falar gratidão para você. E também tem o tal do namastreta, né? A pessoa que ela diz namastê para tudo, mas por dentro ela tá fervilhando de ideias. Esses dias eu vi uma pessoa... Namastreta. Gente, tô adorando isso. uma pessoa fazendo uma postagem no Facebook dizendo o seguinte: não tem pessoa mais tóxica do que aquela que está sempre de bem com a vida. Eu achei aquilo um horror. Eu falei, poxa vida, eu me esforço tanto para estar de bem com a vida e talvez algumas pessoas me achem tóxico, entendeu? Porque eu estou de bem com a minha vida. Mas esse é um ponto interessante porque quando você está querendo ser grato ou colocar para o mundo exterior que você é grato ou que você está de bem com a vida, mas isso não é uma atitude natural, isso soa extremamente artificial e aí que vem a toxicidade do negócio, né? Porque você não é assim. Então, eu entendo, eu vejo a gratidão como um sentimento extremamente natural do ser humano, faz parte da natureza iluminada que todo mundo guarda dentro de si, olhar para um ato de generosidade e sentir esse regozijo pela outra pessoa, tá fazendo uma coisa positiva, né? E quando você começa a inverter esse polo, que é, olha, eu vou ser grato, mas é porque eu estou esperando o reconhecimento por eu ser uma pessoa grata. Ou eu vou ser uma pessoa namastê, mas é porque eu estou esperando que as pessoas reconheçam como uma pessoa equilibrada. Aí realmente não dá. Aí é uma forçação de barra um pouquinho, né? Eu acho que, além da forçação de barra, eu acho que você falou uma coisa que para mim é bem importante, né? Me chamou muita atenção. Como a gente, por exemplo, não pode, criticar, né? Se a gente critica, a gente não demonstra gratidão, né? E daí eu acho isso bem. Olha, eu conheci muita gente que sofreu com isso na vida, que tinha um senso mais crítico, né? Que era um ser um pouco mais questionador, e era um ser, às vezes, que conseguia falar o que pensava, tudo bem, não necessariamente e nem sempre com muita empatia, eu acho que isso é um problema das pessoas mentais, falta um pouco de água, né? Mas é necessário. Por quê? Porque a gente vive num mundo muito pouco consciente, onde as pessoas entram no efeito manada muito fácil, né? E eu acho que questionar não tem nada a ver com você ser grato ou ingrato. Eu posso ser muito grata a muitas coisas, né? Eu posso ser muito grata ao Lama Gancho, ao Lama Michel, mas eu tenho certeza que o meu guru interior fala, assim como o Buda disse, questione tudo que você achar que não cabe dentro de você, né? Agora, todo budista fala que Buda disse que é para a gente questionar, Buda disse que é para a gente passar a própria experiência. Em compensação, se você falar que você acha esquisito uma coisinha que o seu mestre falou, você, né? É quase que crucificado, né? Daí a gente entra no catolicismo, vamos crucificar, né? É Porque interessante, essa crucificação no budismo, ela existe. ela existe pra caramba, né? E eu acho que crítica, ela é necessária, ela é construtiva, até porque os tempos mudam. Outro dia, eu vi um cara, acho que é Gervásio Araújo, que uma amiga me recomendou, é um senhor muito interessante, e eu ouvi ele falando uma coisa, a gente fica falando que a mudança tem que vir de dentro, né? Ele fala assim, só que a gente não percebeu que o fora já mudou e a gente não mudou ainda. Né? Então, assim, a gente está muito atrasado. Tipo, hello, olha em volta, estamos acabando com o planeta, entendeu? Sabe, tem tanta coisa que já mudou e muitos de nós não mudamos ainda. Por quê? Porque eu acho que falta crítica, principalmente crítica interna, né? Eu acho interessante essa relação, como a gente pode colocar a gratidão e a crítica como coisas que elas podem conviver harmonicamente, Sim, né? não tem Eu nada a ver. estava Quer eu dizer, tava na minha comentando opinião, né? com
Não, na verdade elas têm uma dança ali, as duas coisas elas convivem, né? Como a gente pode ser grato aos nossos pais, mas a gente também pode ter um olhar crítico sobre eles, né? Eu acho Sem que não é porque a dúvida. gente está sendo grato que a gente tem que passar um pano em tudo e falar, olha, tá tudo bem e a pessoa é plenamente perfeita, porque a gente sabe que isso não existe. Eu estava conversando com o meu professor de yoga e estava falando sobre será que eu estou pronto já para começar a dar aulas de yoga neste nível? Às vezes eu começo a estudar e quanto mais estudo, mais dúvida me surge e eu fico achando que eu ainda estou muito cru para tudo isso. E eu queria estar mais próximo do meu guru, só que parece que o meu guru me joga a bola e fala, olha, você dá conta, vai, se vira aí. E aparecem pessoas que me ajudam nessa tarefa de eu dar conta e tudo mais. Ele achou interessante, ele falou assim para mim, olha, tem uma frase de um pensador indiano que chama Jiddu Krishnamurti, bem famoso, que diz o seguinte: maus discípulos fazem maus mestres e maus mestres fazem maus discípulos. Eu achei isso surreal, de maravilhoso, porque é muito verdade, né? Quando você tem, e isso a gente pode estender para qualquer relação que a gente pode ser grato, né? Com pais, com professores, com pessoas que nos ajudam. Quando você recebe alguma coisa do seu mestre e você não tem esse pensamento crítico, e você começa também a mimar esse mestre demais, e por sua vez o mestre gosta dessa situação e ele começa a te colocar numa situação de hipossuficiência, realmente você começa a criar, e isso não é só do budismo, isso a gente vê em qualquer instituição espiritual, acho que para tudo da vida a gente pode levar isso. Você cria uma relação que ela é negativa para os dois, né? Mas se a gente levar realmente o ensinamento do Buda, que é tomar um ensinamento, colocar em prática, e a partir do momento que você coloca em prática, você sente o benefício, e aí sim você é grato, aí é maravilhoso. Porque você reconhece no mestre a grandeza do ensinamento e não da pessoa dele, né? É Então, uma, eu acho que dá para a gente conviver com um pensamento crítico, com um olhar de, olha, aceito a sua sugestão, o seu conselho para a minha vida, porque ensinamento budista é um conselho para a vida, né? Se a gente estiver indo para receber ensinamento budista para acumular conhecimento, é melhor a gente não ir, né? Eu escutei isso do Lama Michel uma vez também. Então, é importante a gente receber esse ensinamento como um conselho, colocar em prática. E aí, da próxima vez que você for ver o lama, que você for levar aquela carta para ele, com aquela oferenda, aquela coisa de dizer muito obrigado, vai ser um muito obrigado do fundo do seu coração. É essa gratidão que eu estou falando desde o começo. É um sentimento natural, né? Quando a gente começa a se esforçar num caminho espiritual, a gente vai perdendo a naturalidade. E pelo menos no budismo, e no budismo tântrico, a gente está falando, você tem que ser natural, você tem que ser natural, né? Já começa a não ser natural quando falo tem que ser, né? Mas assim, a naturalidade ela é muito estimulada, porque ela é um processo de transição fluido. que assim, eu acho que nesse ponto tem uma característica das filosofias orientais, né? Como o budismo, as tradições mais tântricas, né? Budismo e hinduísmo, que dessa linha mais ocidental ligada ao cristianismo, é que o devocional do lado oriental, ele é um devocional muito expresso, com muita opulência, diferente do ocidental, né, essa linha do cristianismo, que ela tem uma pegada de maior humildade na devoção, né? A devoção ela é mais austera, ela é expressa pela prática, pela austeridade, né? Pela prostração, né? Apesar da gente ter muita prostração, a hora que você fala na forma com que é ensinada, e não é que está errado, eu acho que é assim uma forma de interpretação e cultural mesmo, né? Essa devoção, ela é demonstrada de uma maneira muito mais ostensiva, inclusive materialmente, né? Inclusive materialmente. E pode dar uma distorção, por exemplo, quando você pega e traz essa cultura que vem de lá, que tem um determinado entendimento, né? E traz para cá, que tem uma raiz cultural que é vista de outra maneira, é um pouco daquilo que eu comentei naquele vídeo dos monges, a generosidade completamente torta,
Sim. A gente está num processo de transição, né? De tempo e espaço. É uma tradição milenar que está acompanhando a evolução temporal e que também está caminhando do Oriente para o Ocidente. A gente precisa fazer as adaptações de uma maneira mais eficiente, né? E de linguagem também, né? Sim, sim. Porque a compreensão ela é diferente. E assim como Sim. aconteceu no passado, do cristianismo para lá. Sim. E uma coisa interessante que você falou sobre o regozijo, né? Quando você pergunta para o tibetano sobre gratidão, eles falam obrigado com bastante frequência. Você vê a expressão tuditje, né? Que é muito obrigado, muito obrigado. Mas quando você pergunta sobre o gratidão, eles ficam um pouco perdidos, aí eles vão falar sobre regozijo. E o regozijo, na verdade, ele é um fator que compõe as nossas ações para a visão budista, né? Então, o que acontece é o seguinte, a gente produz ações o tempo todo de corpo, fala e mente, pensamentos, palavras, ações físicas mesmo. E essas ações é o que a gente chama de karma, que vai ter um amadurecimento no momento propício, quando encontrar as condições. Mas essa ação, ela é composta por fatores também. Então, você tem a intenção, né? Você pode ter uma intenção positiva ou negativa em realizar essa ação. Você tem a ação propriamente dita, mas você também tem um objeto, o que diferencia muito você ser grato aos seus pais, que são pessoas que trabalharam efetivamente pela sua vida, e você ser grato por uma pessoa que passou e deu um papel para você na rua com informação qualquer, é diferente a intensidade dessa ação, e o regozijo, ele vem no final. Então, você pode ter... Existem pessoas que fazem coisas negativas e regozijam por isso. Por exemplo, um mosquito está te picando, você vai lá e bate nele, e você fala, ai, matei esse mosquito, filho da mãe. Isso é um Tenho tipo de feito regozijo isso, também. tenho feito isso, tendo que me arrepender todo dia. Daí eu lembro, Romani Pemeu. Quando, dentro da visão budista, quando a gente tem esses 4 fatores presentes, esse karma ele se chama karma completo. Ele é um karma muito mais forte. E, por sua vez, muito mais difícil de purificar também, porque ele está Ai, menino, completo. mas quando você está querendo dormir 3 horas da manhã, entendeu? E você passa uma noite, claro, na segunda noite, você quer matar mesmo, entendeu? Olha, mas aí eu vou te dizer, Eu sei experiência que o karma é própria, ruim, eu sei, eu sei, eu os sei. meios hábeis que a gente pode desenvolver, entendeu? Eu tenho uma irmã Mas que é ativista vegana, ela não mata o mosquito em qualquer situação. E ela sempre me ensinou isso, de não matar, não matar. Eu tenho, assim, 1 milhão de citronelas, 1 milhão de off, 1 milhão de tudo qualquer coisa aqui para não ser picado e não me incomodar com ele, entendeu? tá Então, certo, aí gente. Não, entra a não estou falando que eu estou criatividade. certa, não, viu? Eu acho que bem isso foi. Parece bobagem, né? Mas essa ação minha, por uns 2 dias, assim, que realmente foi uma coisa que me incomodou muito, uma hora eu caí em mim da minha violência, juro por Deus. E que todos aqueles mosquitos que eu matava e falava, regozijo, eram seres, né? Eram seres, não teria diferença. Então, para mim, assim, por mais. Eu estou falando super a verdade, né? Porque eu realmente me toquei que eu ainda tinha essa violência que eu acabei canalizando para os Sim, mosquitinhos, entendeu? sim. Mas aí você percebe como a gente consegue ter um regozijo por uma coisa que não é necessariamente uma coisa positiva, né? Então você Não, pode ter o nem um regozijo pouco positivo. simplesmente. É super egoísta, né? É super egoísta, by the way. Mas aí a gente teria diversos outros exemplos para mostrar. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o regozijo ele casa com a gratidão, ao meu ver, quando você percebe que o ato de generosidade daquela pessoa ele está sendo benéfico para você, mas ele também está sendo benéfico para ela. Então você regozija, fala: nossa, que bom que aquela outra pessoa também está acumulando algo positivo. Então, eu vou regozijar porque eles vão ter um nascimento mais rápido. Pode ser? Olha, Ou a vida deles já é curtinha. Eu rezo para que eles tenham um nascimento melhor. polêmico isso. A gente pode gravar um outro vídeo para contar sobre Não, isso. tudo bem, gente. Não, brincadeiras à parte, né? Porque eu realmente percebi isso e fiquei muito assustada. Eu não estou brincando, não, né? Isso tudo que o César falou é verdade. E eu me dando conta disso, eu fiquei um pouco preocupada, para falar bem a verdade. Parece idiota, mas para quem segue uma filosofia, para quem acredita naquilo, né? O mínimo que a gente tem que ficar é preocupado, entendeu?
E, ao mesmo tempo, a gente tem essa coisa, né, de parecer muito normal matar insetos, né? Seres que a gente considera peçonhento ou coisas do gênero. Agora, Mas será que é um outro normal? exemplo de regozijo que não é tão positivo assim é, por exemplo, a gente tem uma personalidade, uma pessoa famosa que a gente não gosta muito, um político, vamos dizer assim, para não dizer nomes, um político X. E aí, a gente já vê que aconteceu alguma coisa ruim na vida daquele político. Por exemplo, sei lá, ele pegou coronavírus. Aí você fala, bem feito. Isso é um regozijo nada a ver. É, Isso é um regozijo é. que ele é negativo, porque você está regozijando pelo mal da outra pessoa. Então, você está feliz que aquela outra pessoa está sofrendo. Então, Não, que a ela gente... está sofrendo, não, mas vamos dizer o seguinte: tudo bem, a gente já sei completamente da gratidão, certo? Mas se. Não, não vamos falar sobre isso, não. Vamos falar. Porque, assim, até Buda diz que tem coisas que são. Não é aprováveis, mas são. Sei lá, vai. Tem um karma menor se for por um bem maior. Quando você olha para um bem maior, né? Então, às vezes você mesmo, por exemplo, uma pessoa que destrói muito, que ela é muito ruim, eventualmente um policial vai lá e mata ela. De repente, o karma do policial é positivo, porque evita com que a outra pessoa fique criando mais karma negativo. Então, aquela pessoa devia ter Interessante isso. gratidão pelo policial ter Interessante matado isso. ela, certo? Interessante. Mas isso está na filosofia, se você parar para pensar, ou não? Então, É uma mas na distorçãozinha prática minha. isso não acontece dessa maneira. Por quê? Para você praticar uma atitude dessa, que a gente no budismo a gente vai chamar de uma atitude enérgica, uma atitude irada, você precisa ter muita sabedoria. E mesmo assim você assume o risco, né? A gente com a visão, isso eu acho que induz as pessoas a licitar as próprias emoções que não são tão positivas assim, como regozijar pelo malefício do outro. Então eu acho que assim a vida e o bem-estar dos seres, eles têm que ser sempre prioridade. Isso é importante a gente treinar, porque a gente tende a licitar ou a permanecer na nossa zona de conforto egoísta com algumas frases budistas tiradas de contexto ou adaptadas ao nosso contexto, quando na verdade está querendo dizer outra coisa. Eu vejo isso por experiência própria mesmo. Então, Acho para ser legal. mais específico, eu poderia ter esse pensamento se eu visse um político que eu considero ruim, porque a minha visão que ele é ruim. Não pode ser que ele não seja, né? E aí eu falo, ele tá doente, ele tem que mais sofrer mesmo as consequências, porque a culpa do vírus está espalhada dele, porque ele não cuidou do mundo. Aí eu vocifero uma chuva de talheres verbais, né? Isso não me faz bem, isso não faz bem para ele e a minha prática espiritual fica totalmente estagnada. Então, essas situações elas ocorrem para que realmente a gente possa exercitar a capacidade de enxergar no outro qualidades positivas. Aí entra, isso casa tudo com gratidão, isso não sai do nosso tema, porque, como eu falei no começo, a gratidão é o primeiro passo para a gente reconhecer a bondade nos outros seres, e todos os seres, sem exceção, têm uma bondade para te oferecer, inclusive esse político que a gente taxou de pessoa ruim. Inclusive o mosquito, ele está fazendo parte do equilíbrio do ecossistema, ele é super necessário para que tudo esteja no lugar. Então, exercitar a gratidão, ela é exercitar a visão de reconhecer em todos os seres a plenitude daquela pessoa de produzir ações que são benéficas para a sua existência. E isso é um olhar que deve ser treinado e aprimorado. Isso que você falou tem muito a ver com uma frase que me veio outro dia, que é a gratidão é o caminho mais curto para a fé, né? Porque aquilo que a gente acredita é que tem alguma coisa maior que ama a gente, né? Que não é que ela vai. O que eu brinco muito que é a linguagem mais usual. Não tem um Deus sacana lá rindo das desgraças que acontecem com a gente, né? Então, quando a gente consegue essa gratidão que é um pouco mais, como é que eu vou dizer? Permanente, né? A gente enxerga, vê a gratidão como um todo, a gente entende que tudo é do jeito que tem que ser, né? Aquela famosa frase tudo sempre está certo. E em cima disso, eu vou voltar para uma das minhas perguntas que você não respondeu, que você pulou, né?
que é a dos adolescentes, né? Das crianças que falam o que eu estou fazendo aqui, né? E eu acho que a sensação que eu tenho é que, por exemplo, esse índice grande de suicídio entre jovens, quando eu entrei em contato com isso mais de perto, eu percebi que, não fui eu que percebi, né? Nessas horas eu meio sou intuída, porque eu não tenho essa inteligência toda, que era uma falta de sentido na vida. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, né? A pergunta que fica hoje para mim, que é, não tem como ser grato pela vida quando a gente não sabe o que está fazendo aqui. E tem como saber o que está fazendo aqui se a gente não tiver uma introdução de educação espiritual? Nossa, difícil responder isso, né? Eu, particularmente, acho muito difícil você conseguir compreender o seu propósito de existência se você não tivesse sido orientado a descobrir, né? Eu acho que não é ninguém que vai te contar, né? Mas você pode receber a orientação de alguém, olha, vai para aqui, ou vai para ali, no final das contas você mesmo vai ter que descobrir. Isso é interessante, né? Porque adolescente em especial, eu estava estudando o livro da Susan Andrews e ela estava explicando que o cérebro ele fica plenamente formado lá por meados dos 20 anos, né? O adolescente ele ainda está em formação e é interessante que se oriente essa pessoa em formação a procurar meios para poder chegar às suas próprias respostas, né? Eu acho que o desenvolvimento espiritual na adolescência, para mim, ele foi conturbado, porque um adolescente é conturbado, mas ele foi muito necessário. Ele foi muito essencial. E a gente percebe também que existem pessoas que vão procurar essa orientação espiritual já numa fase adulta, numa fase mais madura, justamente porque ela tentou procurar sentido na existência dela em diversos acontecimentos, por diversos meios, e ela não conseguiu, né? Então, a adolescente procura sentido na existência dele, na percepção de prazeres, né? Então, ele quer ser o adolescente popular, o bonito, que tem amigos, que vai para todas as festas, e nas festas ele quer ter o melhor aproveitamento. Só que aí, quando a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que essas retribuições imediatas de prazer, elas não são resposta para nada, você permanece com aquele sentido de vazio. E talvez seja por isso que o adolescente não consegue sentir essa gratidão, porque ele está sempre procurando alguma coisa que ele não recebe. Então ele Então, fala, mas eu vou ser grato a quê, né? mas eu percebo cada vez mais, César, que passando um helicóptero aqui do lado. É natural, a gente está em É, casa, os helicópteros é, passam, é normal. o que, tem uma história que o Lama Michel conta que em determinado momento da vida dele, diz que ele olhou para os adultos em volta dele e falou, eu não quero essa vida, né? Porque eu não vejo essas pessoas felizes, né? Eu quero ser que nem Lama Gandhi. E o que eu percebo é que hoje os adolescentes estão se tocando disso muito mais rápido. Eles também olham os pais, eles olham a vida das pessoas adultas, eles sabem que eles não querem aquilo. Uma Uhum. coisinha bem básica. Os jovens não querem mais carro hoje. Eles não querem. Pode dar uma Mercedes para ele, não quer. Entendeu? Tipo, para que eu vou fazer com isso? Né? Então, eu acho incrível, porque eu começo a observar um movimento que me lembra muito o Lama Michel falando essa história dele, né? Como os jovens estão mais atentos e como eles sabem que não é aquilo que eles querem. Simplesmente Sim. isso, né? Eu, por exemplo, sou dessa Então, geração que não quis carro. mas também não sabe o que almejar, porque a única referência que elas têm é aquilo. E nem todo mundo teve a fortuna de encontrar um mestre espiritual. Agora, independente dessa questão dos mestres, que, pelo que me consta, daqui a pouco não teremos nenhum, né? Porque a busca vai ser pela automaestria, por isso que todos eles estão passando, literalmente, estão desencarnando, os grandes mestres. E
tipo, mesmo Lama Gangchen, como o Dalai Lama, o que eles têm defendido muito é a questão da educação. Educação para a paz, educação para o amor, que é o caminho da espiritualidade, né? A espiritualidade que é isso, basicamente isso, você não precisa estar numa religião. Agora, eu acho que hoje falta uma educação em valores, né? Que no passado era muito importante, porque senão, cara, realmente fica muito difícil a gente saber, sou grato a quê nessa vida, né? Uhum. Se eu não Sim. quero aquilo, se isso aqui é bom, dura 5 minutos, né? Isso aqui que é bom dura 5 minutos, né? Eu passo mais tempo sofrendo porque a vida, ela tem um sentido existencial. Ponto. Não adianta a gente achar que está aqui para comprar coisa, Uhum. né? Essa crise que você falou das pessoas mais velhas é uma crise existencial. Por quê? Uhum. Porque a gente está aqui para, né? Tem um motivo para a existência. E se eu não aprendo qual é, fica difícil. Fica difícil, né? Então, eu acho que a minha fala final é: a gente precisa saber, a gratidão é um estado que a gente atinge uma hora que permeia mais, que é mais natural. E que, para mim, é um estado muito próximo ao que o pessoal chama de felicidade. Sim. Muito próximo ao que o pessoal chama de felicidade, né? Eu acho que as pessoas estão buscando ser gratas, elas estão buscando esse resultado final, né? Mas eu acho que a gente precisa colocar sentido na vida para conseguir sentir isso. Um dia, Sim. se a gente quiser sentir isso, precisa colocar sentido na vida. E eu deixo para você dar o seu último recadinho. Olha, aproveitando o gancho que você deixou de da gente procurar sentido na vida, depois desse adolescente conturbado, esse adolescente ele encontrou as respostas que ele não tinha, né? Quando eu fui ficando mais adulto. E o sentido da vida para mim é trabalhar com todos os seres na busca da felicidade. Então é uma orquestra. Todo mundo aqui tem um papel. Tem a ala ali das cordas, dos metais, está todo mundo tocando a sua música e está todo mundo procurando a felicidade. Então, o meu sentido da vida, aquilo que eu me apropriei para mim, é realmente buscar arregimentar essa orquestra, para todo mundo tocar uma melodia bonita. Eu vejo dessa maneira. E assim, esse primeiro passo para eu olhar e reconhecer que está todo mundo numa orquestra, talvez tenha uns violinos ali desafinados, mas a gente pode afinar, é a gente reconhecer que o som do violino ele é muito necessário para a música sair bonita. Então, obrigado, violino. O som ali do trompete também é muito necessário. Obrigado, trompete. E o maestro é muito necessário. Obrigado, maestro. Então, nesse momento, foi natural esse sentimento de gratidão. É você olhar e falar como é belo quando está todo mundo buscando a felicidade junto. E aí aflora a gratidão. Não é um sentimento de imposição, não é um sentimento de submissão, ele é um sentimento de felicidade. Felicidade de todo mundo estar na mesma busca de felicidade junto com você. Então, obrigado, Cris, por me dar esse espaço aqui para falar de gratidão. Assim, uma última coisinha que a gente precisa lembrar é que a gente pode falar gratidão, gratiluz, gratidão, entender? Virou as costas, estamos nós lá reclamando dos mosquitos, do calor, entendeu? Do banco duro, cara, vai tudo pro saco. Então, gente, vamos alinhar, né? Alinhar, né? O corpo, a palavra e a mente. Para nós budistas, a mente está no coração. Porque senão não vai rolar, entendeu? Só repetir que nem papagaio não vai rolar, e isso serve para mim também, para todos nós, que somos todos Uhum. seres humaninhos, né? E vamos lá junto, fazendo melhor a cada dia. Então, até o próximo, Caminhando no Dharma. E a gente não sabe ainda o que vai falar, né? Então não vamos falar nada agora. Até!